Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai ser sobre o 1º de maio, uma data super importante para a classe trabalhadora e que foi sendo apropriada pelo Estado e pela elite fascista, transformando o dia numa comemoração cívica. Fique até o final do vídeo e confira a discussão. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, ativasse os sininhos, compartilhasse esse conteúdo e deixasse aquele joinha para que o meu canal chegue a mais pessoas e essa discussão, como outras, também chegue. E também gostaria de agradecer àqueles que vêm me apoiando pelo Apoia-se e pelo Pix. Ambos aí você pode contribuir com qualquer valor que já vai estar sendo o suficiente para poder ajudar na construção e na melhoria do canal. Bom, pessoal, o 1º de maio é uma data construída sobre a base de muita luta da classe trabalhadora. Essa data foi instituída no século XIX, em 1889, pela Internacional Socialista, que era justamente um instrumento da classe trabalhadora de organização internacional. Qual que era o momento que estava acontecendo isso? A gente tem no século XIX o crescimento da indústria, principalmente em função da segunda Revolução Industrial, que estabeleceu processos de produção em larguíssima escala. E assim, para que esse processo acontecesse, havia uma superexploração da mão de obra e principalmente uma superexploração dos trabalhadores, que nesse momento histórico trabalhavam 16 horas por dia, sem descanso e sem férias. Então, ou seja, a luta dos trabalhadores no final do século XIX era pela redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, com um dia de descanso na semana e férias remuneradas. Em 1886, em Chicago, aconteceu uma greve com uma larga adesão por parte dos trabalhadores. Em torno de 80 mil trabalhadores fizeram greve em Chicago, lutando pela redução da jornada de trabalho. O que aconteceu? O sucesso da greve fez com que a greve se estendesse até o dia 4 de maio. Mas nesse meio houve um conflito no dia 3 entre trabalhadores grevistas e trabalhadores que foram contratados pelas empresas para substituir esses grevistas. Então, ou seja, esse conflito houve intervenção da polícia de forma extremamente desastrosa e diversas pessoas ficaram feridas e algumas morreram. Então, ou seja, as lideranças do movimento de Chicago chamou uma nova manifestação para o dia 4 de maio, na Praça Remacht, em Chicago. O que aconteceu? A manifestação ocorreu de forma pacífica, mas ao final da manifestação, um infiltrado no meio dos trabalhadores jogou uma bomba na polícia e a polícia devolveu, atirando a esmo nos trabalhadores. Algumas pessoas morreram, centenas ficaram feridas e 8 líderes do movimento operário de Chicago foram presos. Então, ou seja, esses 8 presos, um se suicidou, 4 foram enforcados em 1887 e 3 deles foram perdoados pelo estado de Illinois em 1893. Em 1889, a Internacional Socialista, para homenagear os mártires de Chicago e fomentar a luta dos trabalhadores pelas melhorias de condições de trabalho, instituiu no dia 1º de maio como data internacional do trabalhador. As lutas pipocaram pela Europa e pelo restante do mundo e nos Estados Unidos também. E a classe trabalhadora teve diversas vitórias ao final do século XIX e no início do século XX, levando o que nós consideramos hoje o padrão internacional do trabalho, que é as 8 horas de trabalho, com um descanso semanal e as férias remuneradas. Ou seja, foi uma conquista muito importante da classe trabalhadora que foi na base de muita luta. A classe trabalhadora, nesse momento, estava organizada de forma internacional. O que aconteceu na década de 10? Surgiu o fascismo na Europa, na França, e ganhou força na Itália. Esses lugares transformou o dia do trabalhador no dia do trabalho. Como que eles fizeram isso? Eles retiraram o coeficiente de luta
ou seja, o conteúdo de luta que tinha no Dia Internacional do Trabalhador e transformou num movimento cívico, que é o Dia do Trabalho. Ou seja, eles retiraram a ideia de luta no Dia do Trabalhador para colocar no lugar uma ideia de prestar meio que continência para as leis que o Estado estava estabelecendo para a classe trabalhadora, transformando o dia em Dia do Trabalho. Né, isso aconteceu na Itália fascista, na Alemanha nazista e no Brasil, né, que o 1º de maio passou a ser comemorado em 1919 pelos anarquistas italianos e foi instituído em 1924 pelo Arthur Bernardes. Né, aqui o Vargas retirou também o coeficiente de luta da data, em 1943, instituindo o Dia do Trabalho e lançou a consolidação das leis do trabalho no mesmo dia. Tanto que o Vargas usou o 1º de maio durante todos os seus governos para poder anunciar medidas para a classe trabalhadora, inclusive o aumento do salário mínimo. Qual que é a grande questão colocada aí? O fato de usar o 1º de maio para dizer que não é o Dia do Trabalhador e é o Dia do Trabalho é uma forma de desmobilizar e desarticular a classe trabalhadora. Se a gente pegar, nos últimos 10 anos, a gente vem perdendo paulatinamente os nossos direitos. E isso fez com que a gente, inclusive, perdesse o nosso poder de compra, a nossa qualidade no trabalho. E isso vem acontecendo, e aconteceu de forma mais intensa, principalmente com o Temer e com o Bolsonaro. Ao dizer que hoje é Dia do Trabalho, é justamente tirar a possibilidade da classe trabalhadora de nós se organizarmos e lutar por melhorias nas nossas condições de trabalho e, né, com relação à questão do nosso salário e dos nossos direitos. Trazer esse debate aqui, essa reflexão, é justamente chamar os trabalhadores para essa reflexão, para que a gente possa ampliar e retomar a nossa organização. Vale lembrar que nos últimos anos, a direita e o fascismo vêm se reorganizando internacionalmente. E nós precisamos retomar a nossa organização, tanto local como internacional, para justamente retomar essa luta tão importante que é pelos nossos direitos, pelas nossas condições de trabalho e pela liberdade da classe trabalhadora se apropriar da riqueza. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Aguardem os próximos e muito obrigado.